Olá, meninos do oitavo ano. Eu sou a professora Luana e, junto com o professor Marcos e o professor Disseu, nós temos desenvolvido conteúdos para vocês nesse período de pandemia. O conteúdo da aula 3 será potência com expoente negativo e também propriedades da potenciação. Em potência com expoente negativo, nós temos como definição que a potência com expoente negativo é uma fração cujo numerador vai ser sempre o 1 e o denominador será a potência inicial, porém o sinal será trocado. A representação algébrica disso que eu acabei de falar será o seguinte: a elevado a menos n, que essa será a nossa potência inicial, e o resultado final, que é o que diz a nossa definição, será 1 elevado a menos n. O 1, que é o valor que assumirá o nosso numerador, e o a elevado a n, que será a nossa potência inicial, porém com o sinal trocado para o expoente. Então, 1 elevado a menos n. Agora, um exemplo para ficar mais claro isso aqui. 3/5 elevado a menos 2. Resolvendo, ficará o 1 no numerador. Essa potência 3/5 elevada a menos 2, nós vamos repeti-la no denominador, porém, o expoente agora passa a ser positivo. Então, ficará 1 sobre 3/5 ao quadrado. E resolvendo, vai ficar assim: 1 sobre 3/5 vezes 3/5. 3/5 vezes 3/5, justamente por conta do nosso expoente, né? Que ele serve justamente para indicar a quantidade de vezes que nós vamos ter que multiplicar a base por ela mesma. Resolvendo, nós teremos como resultado parcial o 1 sobre 9/25. E agora sim, nós vamos ter que inverter o nosso denominador, a potência do nosso denominador. Então, a gente repete o numerador e inverte a nossa fração do denominador. Então, vai ficar, ao invés de ficar 9 sobre 25, vai ficar 25 sobre 9. Resolvendo multiplicação de multiplicação de fração, nós teremos 1 vezes 25, porque a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 1 vezes 25 fica o próprio 25. Abaixo desse 1, nós sabemos que terá um outro 1, porque qualquer número natural é também um número racional, né? Então, 1 vezes 9 ficará o próprio 9. Então, o resultado será 25 sobre 9. E é isso. Para o exemplo 2. Para o exemplo 2, eu trouxe para vocês algo que eu acho que vai ficar mais fácil de resolver. Algo que ficará mais simples, um modo mais simples para resolver. Então, aqui, como que nós vamos resolver? Fugindo um pouquinho da definição. A gente vai ter que pegar este valor 4, essa base 4, e transformá-la em um valor racional, em uma fração. Então, como a gente vai fazer isso? Somente colocando 1 abaixo do 4. E aí, isso não vai interferir em absolutamente nada da nossa potência. Então, vai ficar 4 sobre 1 elevado a menos 2. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai inverter a nossa fração. Ao invés de ficar 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4. E quando a gente inverte a nossa fração, a gente troca o nosso sinal do expoente. Então, o expoente passa a ser positivo. Então, 1 sobre 4 é elevado ao quadrado. Resolvendo, vai ficar 1/4 vezes 1/4. 1/4 vezes 1/4 vai ficar 1 sobre 16 avos. 1 porque 1 vezes 1 vai dar 1, 4 vezes 4,
16. Numerador multiplica com numerador e denominador multiplica por denominador. Por isso, 1 sobre 16 avos. O exemplo 2, eu trouxe uma fração, que aí talvez vocês digam, professora, mas na fração talvez seja mais difícil. Mas não, vai ser do mesmo jeito. Aqui a gente tem menos 3 meios elevado a menos 3. O que é que a gente vai fazer? Inverter a nossa fração. Então, vai ficar menos 2 terços elevado ao cubo. Quando a gente inverte, vocês não podem esquecer, quando a gente inverte a fração, a gente também tem que mudar o sinal do nosso expoente. E agora, resolvendo essa potência, vai ficar menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Como a nossa base é negativa e o nosso expoente ele é ímpar, o nosso resultado será também negativo, né? E resolvendo, multiplicando o numerador por numerador, nós teremos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, nosso denominador é 27. Então, o nosso resultado final será menos 8 sobre 27. Então, viram que esse modo aqui, ele é mais curto e um pouco mais simples, mas fica a critério de vocês resolver por esse aqui ou pelo exemplo anterior, o exemplo 1. Propriedade da potenciação. A propriedade da potenciação, elas são aplicadas em estudo de potenciação com números reais. E elas são desenvolvidas com o objetivo de facilitar as operações entre os números que possuem expoentes. A nossa primeira propriedade será produto de potência de mesma base. Essas propriedades vocês estudaram, ou pelo menos eu acredito que vocês tenham estudado, quando vocês fizeram o 7º ano, viu? Então, se vocês estudaram e lembraram, vai ficar bem fácil, né? Mas vamos lá, caso tenha alguém que não tenha estudado ainda. No produto de potenciação, nós temos como definição o seguinte: conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, sempre vai ser isso que a gente vai ter que fazer: conservar a base e somar os expoentes. Aqui, representação algébrica disso que eu estou falando. A elevado a n vezes A elevado a m vai ser igual a A, que é a nossa base, que ela é igual, e o nosso expoente vai ser n e m. Então, a gente vai somar. Repete a base, que é o A, e soma os expoentes, n mais m. Sempre vai ser isso que vocês vão fazer, independente de ser um valor algébrico ou um valor numérico. Agora, aqui o nosso primeiro exemplo. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência vezes 2 ao quadrado. Resolvendo, repete a base, que é 2, e soma os expoentes. 3 mais 5 mais 2. Então, 2 mais 3, 2 elevado à terceira potência mais 5 mais 2. Resolvendo isso, nós teremos 2 elevado à 10ª potência. O segundo exemplo, 2 elevado a 2 quintos elevado a menos 1 vezes 2 quintos elevado ao cubo. Resolvendo, repete a base, que é 2 quintos, e soma os expoentes. Então, menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 ficará 2 positivos. Então, 2 quintos elevado a 2. Segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Conservar a base e subtrair os expoentes do numerador pelo expoente do denominador. Então, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes do numerador pelo denominador, quando a gente tiver quociente de potência de mesma base. Representação algébrica. A elevado a n dividido por A elevado a m. Resolvendo, nós teremos que chegar nisso aqui. A elevado a n menos
m. E aí é só resolver. Primeiro exemplo. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado à quinta potência. Repete a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. Então, 8 menos 5, 3. Então, fica 2 elevado ao cubo como resultado. No segundo exemplo, nós temos uma fração. Então, vai ficar menos 1/3 elevado a menos 3 dividido por menos 1/3 elevado a 1. Repete a base, que é menos 1/3, e subtrai-se os expoentes. Então, menos 3 menos 1. Agora, como os sinais são iguais, a gente vai ter que somar os expoentes. Então, repete a base, que é menos 1/3, e soma-se esses expoentes, 3 mais 1, 4, e repete o sinal de menos. Então, menos 1/3 elevado a menos 4 é o nosso resultado. Então, tá vendo que é bem simples? Se vocês gravarem essa partezinha aqui das propriedades, as regras das propriedades, fica muito simples para vocês. Próxima, potência de potência. Definição: conserva-se a base e multiplica os expoentes. A representação algébrica: a elevado a m elevado a n vai ser igual a elevado a m vezes n. Primeiro exemplo: 5 ao cubo elevado ao quadrado. Resolvendo, repete a base, que é o 5, e multiplica 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, vai ficar 5 elevado à sexta potência. O segundo exemplo, com a fração, menos 1/2 elevado ao cubo elevado a menos 1. Repete a base do mesmo jeito. Repete a base, menos 1/2 elevado a 3 vezes menos 1. Então, como resultado, a gente vai repetir a base, que é menos 1/2, e multiplicar 3 vezes menos 1, menos 3. E acabou. Só isso. Próxima, propriedade de um produto. Potência de um produto. Na potência de um produto, nós vamos ter que transformar em um produto de potência. Aqui é a representação algébrica. A vezes B elevado a N é igual a A vezes N vezes B elevado a N. Então, por que ficou assim? Porque quando a gente tem dois valores ou mais dentro de um parênteses, todos eles estão sendo elevados a essa potência que está lá fora. Então, o A está sendo elevado a esse expoente N e o B também. Então, vai ficar A elevado a N vezes, que conserva-se a multiplicação, B elevado a N. E agora, vamos resolver o exemplo, que é para compreender melhor. Então, 2 vezes 4 elevado ao cubo. Como vai ficar? 2 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo. E acabou. Segundo exemplo, 1/2 vezes 5. 1/2 vezes 5 é elevado a menos 2. Então, vai ficar 1/2 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a menos 2. Agora, vamos para a nossa última propriedade, potência do quociente. Na potência do quociente, nós vamos ter que fazer o seguinte: transformar em um quociente de potência. Como que a gente vai fazer agora aqui? Então, A dividido por B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N. A mesma coisa da questão anterior. A diferença é que lá a gente tinha uma multiplicação e aqui a gente tem uma divisão. Então, o A e o B, que estão sendo divididos, estão dentro do parênteses, ambos estão sendo elevados ao N. Então, lá fora a gente vai ter que resolver
o A vai ficar elevado ao N e o B também vai ficar elevado ao N e conserva-se o sinal da divisão. Vamos para o nosso primeiro exemplo. 6 dividido por 4 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 6 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado. Exemplo 2, 1/4 elevado... um quarto dividido por 1/2 elevado a menos 3. Resolvendo, nós vamos ter 1/4 elevado a menos 3 e isso vai ser dividido por 1/2 elevado a menos 3. E aí, acabou. É só isso. Nas propriedades da potenciação. Espero que vocês tenham compreendido e vocês tenham gostado, viu, pessoal? Então, é basicamente isso que nós vamos ter que fazer. Então, vamos lá. Nós todos acreditamos em vocês, acreditamos no potencial de vocês. Então, vamos estudar. Aqueles que estão tendo dificuldade ou estão sem tempo, não sei qual é o motivo, na verdade, para não estar resolvendo as atividades, não estar participando das aulas. Vamos lá resolver os problemas de vocês e vamos participar, porque é importante, isso aqui é importante para vocês. Eu sei que não vai recuperar em 100%, mas já vai ser uma ajuda, sim, para o que vocês perderam ao longo de todo esse ano letivo, viu? Beijos para vocês, vamos estudar e é isso, viu? Qualquer dúvida, você pode procurar nosso professor.